Caros amigos, vem para cá, inscreva-se, ative o sininho, participe, dê um like, traga a sua opinião para o nosso canal. A sua opinião é muito importante. Eu gosto de ler o que você escreve para poder responder e até tirar ideias, sugestões para comentários, para ir atrás da informação. A sua opinião é muito importante no meu canal. Os campeonatos regionais mal reiniciaram e já estão no final. É assim, era a previsão. A pandemia provocou tudo isso. E logo em seguida vem as demais competições, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tudo estava previsto que assim que houvesse um reinício, a cadeia iria se desenvolver, a cadeia de acontecimentos. E o Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 9 de agosto. Claro que houve um aperto natural com os campeonatos regionais, como alguns, em função da famosa pandemia que estamos enfrentando do Covid-19. Mas as federações vão se ajustando, vão colocando um jogo aqui, outro acolá, e a CBF começa também a contribuir com esses ajustes, e não poderia ser diferente. Não poderíamos ter uma briga de confederação com federações para ajuste de datas. Claro que não. É necessário o entendimento, a compreensão, porque afinal de contas, se diz tanto que após o Covid-19 o mundo vai mudar. Eu já expliquei aqui que no meu entendimento dificilmente isto acontecerá. Os gastos continuarão os mesmos e em alguns casos aumentarão. Não haverá o respeito pelo negócio, pela atividade em função do Covid, não. As disputas continuarão iguais. Mas como disse, a CBF antecipa algumas medidas porque os campeonatos regionais não podem ficar apertados. Os campeonatos regionais, eles são importantíssimos para as regiões, para os estados, porque dos regionais sobrevivem a maioria dos clubes brasileiros. E por isso a necessidade do respeito por esta competição. Faz bem a CBF. Ela já tomou iniciativas em alguns jogos, transferindo alguns jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, que iniciaria no dia 9 de agosto, e os da Série B, que iniciariam no dia 8 de agosto. Mas os da Série A, que já foram transferidos, compreensíveis, são os seguintes: o Palmeiras com o Vasco da Gama, é em função do Campeonato Paulista, que ainda no final de semana estará em disputa, estará em jogo a decisão entre Palmeiras e Corinthians. Não havia nenhuma, não há como, não há condição, não há lógica. Ninguém aceitaria a transferência desse jogo para que começasse o Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Vasco da Gama. Então este jogo passou para uma outra data que ainda não está definida. A CBF ainda não tem, vai jogar com essas possibilidades. E aí entram inclusive as datas da Copa do Brasil, da Libertadores. Bem, outro jogo transferido, por consequência, se a decisão em São Paulo é Palmeiras e Corinthians, é Corinthians e Atlético Goianiense. Sai o Corinthians para disputar a decisão do Paulista e o Campeonato Brasileiro para o Corinthians e para o Atlético Goianiense começa em uma outra data. Perfeito. E ainda há um terceiro jogo que também já antecipadamente teve a sua data de realização alterada. É o jogo entre Bahia e Botafogo. Por quê? Porque o Bahia ainda disputa o Campeonato Baiano e, consequentemente, não pode disputar ao mesmo tempo a final do Baiano com o Botafogo, certo? Então faz bem a CBF, protege os clubes, é para isso que ela existe, é para proteger os clubes, para administrar as dificuldades dos clubes. E com toda a certeza, o Campeonato Gaúcho, ele terá ou Grêmio ou Inter na final contra o Caxias. E, consequentemente, os jogos da dupla Grenal também serão transferidos. E tão logo seja decidido o Grenal e venhamos a saber quem joga contra o Caxias, o outro terá o seu jogo realizado, mantido, e quem vai para a final terá a data do seu jogo de estreia no Brasileiro, transferido para uma outra data, que também não será definida, ficará na espera da decorrência das outras competições que estarão em andamento. Faz bem a CBF,
protege os seus afiliados, isto é importante, e preserva os campeonatos regionais. Um abraço.